Tecnologia em Ação com um convidado da casa já, que é o Jordi Castan, que levantou hoje às 2 da madrugada em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, pegou seu avião às 4 e acabou de chegar do aeroporto. É isso aí, ô Jordi. Tô certo ou tô errado? É isso mesmo, mas não podia faltar contigo. Mas a vida profissional da gente é assim mesmo, né? Tem que correr Quem atrás quiser ganhar, quem quiser se qualificar, quem quiser fazer realmente alguma coisa para a humanidade, tem que puxar pesado, né? É o único jeito, tem que ir atrás de onde está o trabalho, tem que ir atrás dos clientes. E esse teu trabalho é com você é contratado pela União Europeia? Sim, é um trabalho de um projeto de cooperação, é um projeto com toda a comunidade andina, e eu acompanho Bolívia, Peru, Colômbia e Equador. Então é uma boa, faço mais tempo fora que aqui. Então, Jordi, sabe por que você está nesse programa? Porque você tem um ângulo horizontal e amplo da questão das cidades, a gerência das cidades, a qualidade das cidades. Você veio da Espanha, você veio lá da Catalunha, você veio com um foco de europeu para o Brasil. E isto é importante que seja transferido para os telespectadores que moram em muitas cidades brasileiras que não têm um gerente. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, como estão as cidades brasileiras na qualidade de vida? Gert, eu acho que elas têm muito para melhorar. Vamos ver o lado positivo, não? Nós estamos cada vez mais morando em cidades, as pessoas vivem em cidades e eu sinto que estamos perdendo boa parte da qualidade. Nosso crescimento, tem uma frase muito boa para isso que diz: crescer e ficar grande, desenvolver e ficar melhor. Eu acho que o grande desafio das cidades brasileiras é desenvolver, prosperar, crescer com qualidade de vida. E isso me preocupa, porque eu não estou vendo isso, não estou vendo uma preocupação dos gestores públicos com a qualidade de vida. É porque nós estamos com esse tsunami de concreto, que eu tenho usado muito esse termo, né? Nós estamos enchendo as nossas cidades de concreto, de prédios altos. Eu tenho visto fotografias aéreas de Paris e eu não vejo um prédio em Paris, nenhuma torre. Frankfurt agora, nos últimos 20 anos, começou a subir, mas só no centro dos banqueiros. Né? Mas o resto, as cidades europeias, da comunidade europeia, todas são cidades planas, cidades horizontais, com qualidade boa de vida. Então, por que essa tônica brasileira faz com que o povo não participa da formatação, da gerência da cidade? O que está acontecendo de errado aqui? Olha, quando a gente fala muito da Europa, aí tem os críticos de plantão que que a Europa é muito diferente daqui. E como eu estou acompanhando muito mais perto agora algumas cidades da América Latina, eu vou trazer para uma realidade mais próxima nossa, não? Eu acho que nós aqui estamos priorizando o desenvolvimento. Esse tsunami de concreto eu gosto da ideia, não? E nós estamos priorizando um crescimento descontrolado. Uma verticalização. No centro de Joinville, por exemplo, nós não temos largura nas ruas para permitir o volume de trânsito que a verticalização vai gerar. Então, eu posso te dizer, por exemplo, Bogotá é uma cidade que tem uma qualidade de vida muito melhor que a nossa. Esta é uma cidade muito maior que a nossa, com problemas sociais muito fortes, mas que tem ciclovias, uma maior quantidade de quilômetros de ciclovia na América Latina, tem parques a dar, assim poderíamos dizer, por todo que canto, e tem uma priorização para o cidadão. Então, eu acho que é bom ter uma referência europeia, mas para não dar corda para aqueles que estão sempre, que a Europa é muito distante. Vamos olhar perto. E eu acho que nós temos referências muito boas, que você também conhece, perto, que a gente pode desenvolver. E por que uma obra pública leva tanto tempo para ser desenvolvida aqui no Brasil, quando ela é contratada pelo Serviço Público Municipal? Olha, Gert, eu escrevi esses dias sobre isso e eu vou te dizer assim, bem claro. Primeiro, porque os projetos feitos no Serviço Público são ruins. Segundo, porque os projetos estão mal feitos, mal detalhados. Então, deixam muita margem para erro, para aditar contrato, eu diria para trambicagem, mas é uma palavra muito forte, mas para alterações. Terceiro, porque a contratação das empresas não é bem feita. A lei de licitações é uma ferramenta muito poderosa para contratar bem, se você quer,
mas se você não a segue bem, permite fazer. E exemplos nós temos aqui de obras que começam, a empresa fecha, você veja, troca a empresa. Eu faço essa pergunta porque aqui na cidade de Joinville, em Santa Catarina, nós temos uma aviventação de uma rua chamada Rua 15. Sim. É uma obra que está no 8º mês e não anda, e está completamente assim, coisas erradas, bancos para as pessoas sentar, elas ficam sentadas só com a pontinha do bumbum, né? Sim. E é quase sentando no chão. E quando trabalharam na Rua 15, quebraram as árvores com os tratores. Então, se você comparar uma obra como da Rua 15, ou então como o acesso ao mirante da cidade, do Boa Vista, e compararmos com o último shopping que foi feito em Joinville, um shopping com 100 mil metros quadrados, 80 mil toneladas só de concreto, e ele foi feito em 12 meses. O que há de diferente nisso? Será que não existe gerenciamento, não existe uma auditoria, não existe um cuidado com o dinheiro público, que essas obras têm que ser tão ruins, com materiais tão ruins e demorar tanto tempo? Eu acho, Gerd, de verdade, que o serviço público, de uma maneira geral, não acompanha o desenvolvimento da sociedade. Vou te colocar um exemplo bem claro. O transporte coletivo em Joinville, aqui. As duas empresas que operam no sistema de transporte coletivo são certificadas pela ISO 9000. Os órgãos que as fiscalizam não têm nenhum tipo de certificação. A Fundema, que é o órgão municipal do meio ambiente, que é o órgão que fiscaliza postos de gasolina, que fiscaliza tudo. É rigorosíssimo o composto. Exatamente. Mas ele não está certificado pela ISO 14000. Então eu acho que o serviço público, ele tem... Nem 9.000? 9.000, 14.000. Então, 9.000 é qualidade. Exato. Não, e 14.000 é a ISO ambiental. Então, quer dizer, é a ISO da Fundema. Exatamente. Então eu acho que fica muito difícil, ou que a credibilidade é baixa, quando eu exijo daqueles que eu fiscalizo um nível que eu não tenho. Eu acho que o serviço público aí tem muito a desenvolver, e isso é bom. Eu vejo uma oportunidade grande para crescimento profissional. Nós também temos uma certa lentidão, uma lerdez nos serviços de eletricidade, o fornecimento de energia elétrica para as cidades. Há abarroamento de veículos, e os postes ficam pendurados semanas, meses, pendurados de uma maneira muito perigosa para o trânsito, né? Porque eles às vezes ficam deitados em cima da via de trânsito, e o tombamento muitas vezes é em cima do passeio, e aquilo fica, né? Então, por que será que também que nós tínhamos uma gerência muito boa da Celesc aqui em Santa Catarina? Muito bom. No tempo da Empresul, então, era referência no Brasil. E agora, nós temos aí um serviço que tem muito a desejar. O que será que está acontecendo também lá na Celesc? Não, assim, não é a Celesc, é assim. A cidade, na Copel é a mesma coisa? Não, né? A cidade, eu vejo a cidade assim como a casa de cada um. Se tu passa por uma rua, tu vê casas que estão com o jardim cuidado, limpas, isso, pintadas, arrumadas, tal. E tu vê umas casas caindo aos pedaços, seja de sujeira. Administrador público, ele transmite para a cidade onde ele mora, que ele administra, o seu perfil. Tá? Então, existe isso. O que me preocupa é que isso que você está comentando, dos postes de luz, dessas dos coisas hidrantes. Assim, dos hidrantes. Isso tem hidrante no meio da calçada, cara. O problema é que isso não incomoda. As pessoas chegam a não enxergar. Então, é importante. Não incomoda, o hidrante incomoda. Não. O hidrante, a mulher vinha com o carrinho da criança e não conseguiu. Não, o que eu quero dizer é que a pessoa chega um momento que não enxerga mais aquilo. Sim. Sabe? Então, o que eu acho importante é esse trabalho... Está dopada. Sim. De tanta nulidade, ela acaba não achando mais ruim. Então, pessoas como você, como eu, somos acusados. Vocês são muito críticas, vocês estão criticando. Tal. A crítica, ela é feita para promover uma mudança. É uma crítica construtiva. É obrigatória dentro da democracia. O problema é quando a sociedade fica completamente inerte, não incomoda mais isso daí. Incomoda. Então, eu acho que tem que fazer esse trabalho assim, de alertar, dizer, olha, isso não está certo, isso tem que ser mudado. Esse hidrante, por exemplo, você está comentando, eu vi ele, está no meio da calçada. A calçada foi feita depois do hidrante. O hidrante ficou lá. Como o cara que pinta o meio-fio está todo torto assim, o cara pinta, não lava, mas bota uma demão de tinta em cima da sujeira. E isso é assim, ninguém se incomoda. Você veja, por exemplo, no caso da varrição de rua, né?
A empresa que faz a limpeza da rua, eles têm um aparelho Sim. com umas garras de metal, com uns arames. Sim. Eles passam com tanta força que estão cortando o meio-fio por baixo agora e o meio-fio está caindo. Então, está faltando um engenheiro junto com esses 200, 300 amarelinhos. Por exemplo, aqui em Joinville são os amarelinhos. Sim. Nas outras cidades tem outra cor. Né? E será que não existe um gerenciamento profissional, não existe uma auditoria externa que coloque no trilho essa prestação de serviço para a comunidade? Não, eu acho que o grande problema do serviço público é que ele fechou os olhos para a fiscalização. É porque, na realidade, a sensação é que as cidades, de uma maneira geral, são entregues. Então, esse tipo de coisa, assim, não é na primeira vez que passou essa máquina que quebrou meio fio. Está passando meses. Vai passando, e não tem ninguém enxergando. Não existe uma preocupação de dizer, isso daqui não pode ser feito melhor, isso é muito forte, podemos trocar por outro. Mas aí tem que pensar, tem que olhar, tem que ir atrás, tem que sair do ar-condicionado, tem que sair do escritório. Tem que olhar essas coisas. É difícil, dá trabalho. Jordi, nós ainda vamos voltar a tratar desse assunto com os telespectadores, mas nós vamos conversar um pouco sobre as árvores que foram cortadas na Rua 15 e cujos troncos se encontram intactos depois de um ano, onde se prometeu no dia seguinte a restauração da Rua 15, o embelezamento dela, a reativação e mais conforto para os pedestres. Passou um ano e as árvores ainda não foram plantadas e os troncos, como é madeira de lei, permanecem intactos sem terem sido decompostos por esses 12 meses de chuva e sol em cima deles. Mas voltamos já, aguarde no segundo bloco, temos mais conversa com Jordi Gastan.